Você já parou para pensar qual seria o maior segredo geográfico de bilhões de dólares que está escondido bem à vista no Nordeste brasileiro? Não estamos falando de petróleo, minérios raros ou biodiversidade. Estamos falando de uma vantagem natural tão imensa e absoluta que as maiores superpotências do planeta simplesmente não podem copiar, não importa quanto dinheiro invistam. O Brasil possui um verdadeiro cheat code geográfico, uma anomalia posicional que afeta diretamente as leis da astrofísica e da mecânica orbital. É uma característica topográfica que transforma o país no cenário mais cobiçado para a próxima fase da exploração espacial comercial. E o mais fascinante é que isso não tem nada a ver com magia ou política, mas sim com a física pura. Por que a localização exata de onde um foguete é lançado importa tanto? A NASA, por exemplo, gasta bilhões de dólares a mais em combustível e infraestrutura simplesmente pelo fato de lançar seus foguetes a partir da Flórida. Se eles pudessem transferir todas as suas operações de lançamento para o território brasileiro, a economia de combustível poderia chegar a impressionantes 30%. Bem-vindos ao Mistérios da Ciência. Eu sou sua analista nova e hoje vamos mergulhar profundamente na física de foguetes, na mecânica orbital e na equação de Tsiolkovsky para entender de uma vez por todas por que o centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, é matematicamente e geograficamente o melhor porto espacial de todo o planeta Terra. Para compreendermos a magnitude dessa vantagem brasileira, precisamos primeiro voltar no tempo e analisar a própria gênese da corrida espacial. E, historicamente, as potências globais construíram suas bases de lançamento baseadas em necessidades militares e segredos de Estado, muitas vezes ignorando completamente a eficiência física e a otimização de trajetórias orbitais. Durante a Guerra Fria, a União Soviética estabeleceu o cosmódromo de Baikonur nas estepes remotas e desoladas do Cazaquistão. O objetivo principal era esconder suas instalações dos aviões espiões americanos e manter o programa espacial protegido por uma vasta barreira de terra. A geografia foi escolhida pela segurança, não pela facilidade de alcançar a órbita terrestre. Do outro lado do mundo, os Estados Unidos escolheram Cabo Canaveral, na Flórida. A escolha americana também foi pragmática. Eles precisavam de um local próximo ao oceano para que, em caso de falha nos estágios iniciais do lançamento, os detritos mortais caíssem em águas abertas e não sobre áreas densamente povoadas. Foi uma decisão baseada em gestão de riscos catastróficos. No entanto, ambas as superpotências sabiam de um fato inegável. Suas bases estavam localizadas em latitudes muito altas. Baikonur está a impressionantes 45 graus norte, enquanto Cabo Canaveral está a 28 graus norte. Naquela época, o custo da ineficiência era pago com orçamentos governamentais infinitos. Mas a física sempre cobra seu preço em combustível. A engenharia aeroespacial moderna, impulsionada por empresas como a SpaceX de Elon Musk e o mercado competitivo de satélites comerciais, não pode mais se dar ao luxo de ignorar a eficiência. Cada quilograma extra de combustível necessário para compensar uma má localização geográfica significa um quilograma a menos de carga útil lucrativa que pode ser enviada ao espaço sideral. E é exatamente aqui que o Brasil entra no cenário global como detentor do bilhete dourado da astrofísica. O centro de lançamento de Alcântara está localizado no estado do Maranhão, a meros 2 graus de latitude sul. Isso significa que a base brasileira está virtualmente sentada em cima da linha do Equador, a zona de maior energia cinética rotacional do nosso planeta. Para entender o poder dessa localização, precisamos desconstruir a forma como percebemos o nosso próprio planeta. A Terra não é apenas uma esfera rochosa estática flutuando no vácuo do espaço. Ela é um gigantesco rotor dinâmico, um peão colossal que gira em torno do seu próprio eixo a uma velocidade constante, gerando forças centrífugas e velocidades tangenciais extraordinárias. Vamos à física fundamental. Todos os pontos na superfície da Terra completam uma volta inteira em 24 horas. Essa é a velocidade angular, que é idêntica para quem está no Polo Norte ou no Brasil. No entanto, a distância que cada ponto precisa percorrer para completar essa volta varia drasticamente dependendo da sua proximidade com a linha imaginária do Equador. No Polo Norte, a distância percorrida num dia é 0. Você está apenas girando no mesmo lugar. Mas no Equador, a superfície da Terra precisa percorrer a circunferência máxima do planeta, cerca de 40 mil quilômetros, no mesmo período de 24 horas.
Essa diferença cria o conceito crucial para a engenharia espacial, a velocidade tangencial. A velocidade tangencial é a velocidade linear de um ponto na superfície em relação ao centro da Terra. Devido à imensa circunferência equatorial, qualquer objeto, pessoa ou base de lançamento situada no Equador já está se movendo pelo espaço a uma velocidade alucinante de aproximadamente 1.668 km por hora, mesmo estando completamente parado em relação ao solo. Quando subimos para latitudes mais altas, essa velocidade tangencial diminui rapidamente. Em Cabo Canaveral, na Flórida, a velocidade natural de rotação cai para cerca de 1.470 km por hora. Em Baikonur, no Cazaquistão, despenca para menos de 1.200 km por hora. É uma perda massiva de energia cinética natural e gratuita fornecida pelo planeta. Agora, aplique isso ao centro de lançamento de Alcântara. Por estar a apenas 2 graus do Equador, Alcântara herda quase a totalidade desses 1.668 km por hora. Quando um foguete está na plataforma no Maranhão, antes mesmo dos motores serem acionados, ele já possui uma velocidade inicial que é superior à velocidade do som. Isso nos leva a um dos maiores equívocos sobre viagens espaciais. A ideia de que ir para o espaço significa simplesmente voar para cima, em linha reta. A verdade é que chegar ao espaço é fácil. Você só precisa subir 100 km até cruzar a linha de Kármán. Foguetes de sondagem pequenos e baratos fazem isso o tempo todo. O verdadeiro desafio não é chegar lá, é permanecer lá. Para que um objeto não caia de volta na Terra devido à implacável força da gravidade, ele precisa entrar em órbita. E entrar em órbita significa atingir uma velocidade horizontal incrivelmente alta. Você precisa estar se movendo de lado tão rápido que, à medida que a gravidade puxa você para baixo, a curvatura do planeta se afasta de você na mesma proporção. É uma queda livre infinita. Essa velocidade horizontal mágica é conhecida na astrofísica como a primeira velocidade cósmica, ou velocidade orbital. Para a órbita baixa da Terra, essa velocidade é de cerca de 7,9 km por segundo, ou espantosos 28.000 km por hora. É uma barreira de energia monumental que todo foguete precisa superar para não cair de volta no oceano. Como os engenheiros alcançam esses 28.000 km por hora? Usando propulsão química extrema, queimando toneladas de querosene, hidrogênio e oxigênio líquido. Mas aqui está o segredo, eles não precisam gerar toda essa velocidade a partir do zero. Eles podem roubar a energia cinética da própria rotação do nosso planeta, lançando o foguete na direção leste. Ao lançar para o leste, a favor da rotação da Terra, a velocidade tangencial inicial da base de lançamento é somada à velocidade gerada pelos motores do foguete. É exatamente como atirar uma pedra para frente enquanto você corre. A velocidade da pedra será a sua velocidade de corrida mais a força do seu braço. A física chama isso de efeito estilingue rotacional. Portanto, a matemática se torna incrivelmente clara. Um foguete lançado do Cazaquistão ganha um impulso de 1.170 km por hora da Terra. Um foguete lançado da Flórida ganha 1.470. Mas um foguete lançado de Alcântara, no Brasil, ganha o impulso máximo possível, 1.668 km por hora totalmente de graça. Essa diferença de algumas centenas de quilômetros por hora pode parecer pequena quando o objetivo final é atingir 28.000. Mas na física de foguetes, a relação entre velocidade e combustível não é linear. Ela é brutalmente exponencial. E isso nos introduz à equação mais importante e aterrorizante de toda a engenharia aeroespacial, a equação do foguete de Tsiolkovsky. Formulada pelo pioneiro russo Konstantin Tsiolkovsky no início do século XX, essa equação descreve a tirania das viagens espaciais. Ela dita que para acelerar um foguete você precisa queimar combustível, mas o próprio combustível tem massa pesada. Então, para carregar o combustível necessário para acelerar o foguete, você precisa de ainda mais combustível apenas para levantar o combustível inicial. É um ciclo vicioso exponencial. Para cada quilograma extra de velocidade que você precisa gerar através dos motores, a quantidade de propelente exigida aumenta desproporcionalmente. É por isso que os foguetes são 85% combustível, 10% estrutura e apenas 5% carga útil, como os satélites que realmente importam e geram lucro. Devido à tirania da equação de Tsiolkovsky,
Qualquer velocidade inicial que você não precise gerar com os motores resulta em uma economia em cascata gigantesca de massa de combustível. Aqueles quilômetros por hora extras fornecidos gratuitamente pela linha do Equador em Alcântara significam que o foguete pode ser projetado com tanques de combustível significativamente menores. Se você não precisa carregar milhares de litros de combustível extra para compensar a falta de velocidade tangencial, esse peso pode ser substituído por algo muito mais valioso: carga útil comercial. Mais satélites de comunicação, mais instrumentos científicos, painéis solares maiores, ou até mesmo mais suprimentos vitais para os astronautas na Estação Espacial Internacional. Vamos visualizar o ápice dessa vantagem competitiva. Imagine dois foguetes idênticos, do mesmo modelo exato, abastecidos com a mesma quantidade de propelente. Um está posicionado na plataforma de Cabo Canaveral, na Flórida. O outro está erguido majestosamente no centro de lançamento de Alcântara, no Brasil. Ambos recebem o comando de ignição no exato mesmo milissegundo. À medida que os motores rugem e eles iniciam a manobra de gravity turn, curvando-se para o leste, a física planetária começa a ditar as regras. O foguete da Flórida precisa queimar seus motores por mais tempo, lutando contra a gravidade para alcançar a primeira velocidade cósmica, gastando suas reservas preciosas de combustível de forma acelerada e ineficiente. E enquanto isso, o foguete lançado de Alcântara pega a onda gravitacional perfeita. Impulsionado pela força centrífuga máxima do Equador, ele atinge a velocidade orbital necessária, cortando os motores muito mais cedo. O resultado matemático é impressionante. O foguete brasileiro atinge a órbita com até 30% mais carga útil do que o seu clone lançado nos Estados Unidos. 30%. Na indústria aeroespacial, onde o custo para enviar um único quilograma ao espaço é medido em dezenas de milhares de dólares. Uma vantagem de 30% não é apenas uma melhoria marginal, é uma revolução mercadológica absoluta. É a diferença entre um projeto comercial altamente lucrativo e um fracasso financeiro retumbante para as corporações privadas. Mas a física orbital possui camadas de complexidade. A vantagem colossal de Alcântara é maximizada especificamente para um tipo particular de missão: as órbitas equatoriais e geoestacionárias. Satélites de telecomunicações, transmissão de televisão, internet global e monitoramento meteorológico geralmente operam na órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros acima do Equador. Para colocar um satélite nessa órbita crucial, o foguete deve idealmente ser lançado a partir do próprio Equador. Se você lança da Flórida, o satélite entra em uma órbita inclinada não alinhada com o Equador. Para corrigir isso, o satélite precisa realizar uma manobra de correção de inclinação no espaço, um processo que consome quantidades absurdas de combustível a bordo. Qualquer mudança de plano orbital é considerada a manobra mais cara em termos de ΔV, que é a medida de esforço propulsivo na astrodinâmica. Lançando de Alcântara, a inclinação inicial já é praticamente zero. O satélite vai direto para o plano geoestacionário, poupando seu próprio combustível interno, o que pode dobrar a vida útil operacional do satélite no espaço. Porém, é fundamental ser cientificamente rigoroso. A Alcântara não é perfeita para todos os cenários. Existe um tipo de missão onde a rotação da Terra, na verdade, atrapalha: as órbitas polares. Satélites de espionagem militar, mapeamento topográfico de alta resolução e observação climática global precisam orbitar passando pelos polos norte e sul do planeta perpendicularmente ao Equador. Para atingir uma órbita polar, o foguete deve ser lançado para o norte ou para o sul. Nesse cenário, aquela velocidade tangencial de 1.668 km por hora para o leste se torna um vetor indesejado, um obstáculo. O foguete precisa queimar combustível extra apenas para anular o movimento lateral gerado pela rotação da Terra no Equador. Para lançamentos polares, bases em altas latitudes ou em regiões específicas, como a base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, são mais eficientes. Mas o mercado espacial moderno é esmagadoramente dominado por constelações de comunicação e satélites comerciais que favorecem órbitas de baixa inclinação e equatoriais, onde Alcântara reina de forma suprema e incontestável. Além da física orbital e do efeito Stirling, a localização geográfica determina outro fator crítico para a sobrevivência de um programa espacial: a segurança operacional. Foguetes não são veículos de peça única. Eles são compostos por vários estágios empilhados. À medida que o combustível de um estágio se esgota, ele se torna peso morto inútil e precisa ser ejetado em pleno voo.
Esses estágios descartados são cilindros maciços de metal que pesam toneladas e despencam do céu a velocidades hipersônicas. Eles não podem, sob nenhuma circunstância, cair sobre cidades, rodovias ou zonas habitadas. Lançar um foguete sobre a terra firme exige o cálculo de corredores de voo extremamente restritos e perigosos, como é o caso de algumas bases terrestres asiáticas. Aqui, Alcântara revela sua segunda grande vantagem natural. O centro de lançamento está situado na costa nordeste do Brasil, de frente para a vasta e ininterrupta imensidão do Oceano Atlântico. Ao lançar foguetes para o leste ou para o norte, a trajetória de voo sobrevoa milhares de quilômetros de água aberta, criando o cemitério perfeito e seguro para os estágios descartados. Isso proporciona ao Brasil uma flexibilidade de azimuth de lançamento invejável. Azimuth é a direção da bússola para a qual o foguete aponta durante a decolagem. Alcântara pode lançar com segurança em uma ampla janela de ângulos, permitindo o acesso direto a uma variedade enorme de planos orbitais sem colocar absolutamente nenhuma população civil em risco iminente de queda de detritos. Além disso, a região do Maranhão possui uma estabilidade climática notável em comparação com outras áreas costeiras do globo. Não há incidência de furacões, tufões ou terremotos devastadores. As janelas climáticas para lançamento são amplas e previsíveis durante a maior parte do ano, reduzindo os custos astronômicos associados ao cancelamento de missões por mau tempo, comuns na Flórida. Geografia perfeita, física orbital otimizada, oceano livre e clima estável. É a tempestade perfeita da engenharia aeroespacial. Então a pergunta lógica que qualquer mente analítica faria é: se o Brasil possui o equivalente a um código de trapaça geográfico de bilhões de dólares, por que Alcântara ainda não domina o mercado global de lançamentos espaciais comerciais? A resposta para esse enigma não reside nas leis da física, mas nas leis complexas da geopolítica e da economia internacional. Durante décadas, o programa espacial brasileiro enfrentou restrições orçamentárias severas, desastres técnicos trágicos e, principalmente, barreiras diplomáticas intransponíveis relacionadas à transferência de tecnologia sensível de dupla aplicação. Foguetes espaciais utilizam exatamente a mesma tecnologia de propulsão e navegação que os mísseis balísticos intercontinentais. Devido a isso, as nações desenvolvidas, especialmente os Estados Unidos, impõem controles rigorosos sobre onde seus componentes tecnológicos podem ser operados. Nenhum foguete com peças americanas poderia ser lançado do Brasil sem um acordo de salvaguardas. Essa barreira foi finalmente rompida com a assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, o ASTE, ratificado pelo Congresso Nacional Brasileiro. Este tratado internacional garante a proteção da propriedade intelectual de tecnologias estrangeiras utilizadas em Alcântara, abrindo oficialmente as portas do Porto Espacial Brasileiro para o lucrativo mercado de empresas privadas globais. E o timing não poderia ser mais propício. Estamos testemunhando a alvorada da era do New Space. A revolução da miniaturização eletrônica significa que satélites que antes tinham o tamanho de um ônibus e custavam centenas de milhões, agora têm o tamanho de uma caixa de sapatos, pesam poucos quilos e são lançados em constelações massivas de milhares de unidades simultâneas. Esses micro e nanosatélites precisam de veículos lançadores dedicados, menores e mais ágeis. E para esses foguetes leves, a vantagem de 30% de eficiência oferecida pela localização na linha do Equador não é apenas conveniente, é a diferença essencial entre viabilidade e falência. Alcântara está perfeitamente posicionada para ser o hub global dessa nova corrida espacial. Startups da Europa, Ásia e América do Norte já demonstram interesse prático em estabelecer operações no Maranhão. A Agência Espacial Brasileira e a Força Aérea estão modernizando a infraestrutura de telemetria, radares de rastreamento e logística portuária para suportar uma cadência de lançamentos de alta frequência. O Brasil está finalmente despertando seu gigante adormecido. O impacto a longo prazo transcende a engenharia. Uma base de lançamento ativa gera um ecossistema de alta tecnologia. Atrai investimentos em pesquisa universitária, desenvolvimento de novos materiais compostos, propulsão avançada, software de dinâmica de fluidos computacional e engenharia de precisão extrema. É um motor de inovação que eleva o patamar científico de toda uma nação. A física não mente. A gravidade, a velocidade tangencial e a equação do foguete ditam as regras imutáveis do cosmos.
E nessas regras matemáticas fundamentais, a geografia brasileira foi abençoada com a configuração mais otimizada do sistema solar. O centro de lançamento de Alcântara é, sem sombra de dúvida, o trono natural da exploração espacial humana. Enquanto gigantes como a SpaceX continuam a inovar em foguetes reutilizáveis, a vantagem geográfica do Equador permanece como uma constante física inalterável. Um foguete reutilizável lançado do Brasil seria exponencialmente mais eficiente do que o mesmo foguete lançado dos Estados Unidos. A convergência entre a tecnologia de reuso e a localização de Alcântara é o futuro inevitável. A corrida espacial do século XXI não é sobre fincar bandeiras na Lua para exibir poderio militar. É sobre logística orbital, estabelecimento de infraestrutura de dados global, mineração de asteroides e viabilização comercial de viagens interplanetárias. E a logística exige rotas eficientes. O Maranhão é o porto natural de águas profundas do Oceano Cósmico. A ciência nos mostra que as fronteiras do desenvolvimento humano muitas vezes estão escondidas em detalhes matemáticos, em equações de física clássica e na mecânica celeste. O que parece ser apenas uma faixa de terra no Nordeste brasileiro é, na verdade, um portal energético providenciado pela própria rotação do planeta Terra, pronto para ser plenamente ativado. Quando entendemos a fundo o efeito estilingue e a velocidade tangencial, compreendemos o verdadeiro valor estratégico do território brasileiro. Não é apenas uma questão de patriotismo, é uma constatação empírica e científica validada pelas mentes mais brilhantes da engenharia aeroespacial mundial. O Brasil possui a chave mestra para baratear o acesso ao espaço sideral. Para as novas gerações de cientistas, engenheiros e astrofísicos brasileiros, Alcântara representa um horizonte de possibilidades infinitas. É a prova física de que o país tem um papel central e indispensável a desempenhar na expansão da civilização humana além da atmosfera terrestre. O cheat code está em nossas mãos. Agora precisamos apenas executar os comandos corretos. A janela de oportunidade histórica está aberta. À medida que o tráfego espacial aumenta exponencialmente nesta década, a demanda por locais de lançamento eficientes excederá rapidamente a oferta global. Bases tradicionais enfrentarão gargalos logísticos e restrições de segurança severas. O Porto Espacial Equatorial do Brasil é a solução elegante para o estrangulamento da indústria. Imagine um futuro próximo onde lançamentos semanais a partir do Maranhão se tornem rotina. Foguetes de múltiplos países e corporações rasgando o céu equatorial, impulsionados pela energia gratuita do nosso planeta giratório. É um futuro onde a física de Tsiolkovsky não é mais uma barreira punitiva, mas sim uma aliada poderosa domada pela inteligência geográfica brasileira. Ao refletirmos sobre tudo isso, a magnitude do que a natureza nos concedeu torna-se cristalina. A Terra gira, a física impera e a geografia define os vencedores. O centro de lançamento de Alcântara é um monumento definitivo a essa intersecção perfeita entre a mecânica celeste e a topografia terrestre. É o nosso portal de lançamento para as estrelas. E assim, desvendamos o maior segredo geofísico do Brasil. Da próxima vez que você olhar para o céu estrelado e ver um ponto de luz se movendo, um satélite de comunicação ou a estação espacial, lembre-se da imensa força invisível que o mantém lá em cima. E lembre-se de que nenhum lugar da Terra é melhor para iniciar essa jornada do que a nossa própria costa. Nós exploramos a diferença crucial entre a velocidade angular e tangencial. Nós desconstruímos o desafio assustador imposto pela equação de Tsiolkovsky e o balanço delicado entre massa de combustível e carga útil. Nós entendemos por que as órbitas equatoriais são tão valiosas comercialmente e como a segurança das janelas de lançamento sobre o oceano é vital. E o mais importante, nós conectamos essas leis abstratas da física clássica a um pedaço tangível e real de solo brasileiro. Mostramos como a ciência não é apenas uma teoria nos livros, mas uma vantagem tática palpável que pode redefinir o papel de uma nação inteira no cenário tecnológico e econômico global nas próximas décadas críticas. O futuro da humanidade será multiplanetário. A expansão comercial para a órbita baixa da Terra é apenas o primeiro passo tímido. Em breve, bases lunares permanentes e missões tripuladas para Marte exigirão uma logística de suprimentos sem precedentes. Cada grama de carga será vital, e a gravidade da Terra sempre tentará nos manter presos no chão. Para vencer a gravidade com eficiência máxima, precisaremos de todo o impulso que pudermos conseguir da rotação planetária.
Alcântara não é apenas uma base de lançamento para satélites. Ela tem o potencial matemático para se tornar o principal porto de partida para a colonização do sistema solar. A vantagem de 30% se torna ainda mais crítica em missões de espaço profundo. Imagine as naves cargueiras do futuro, pesando milhares de toneladas, necessitando do empurrão colossal de 1.668 km/h fornecido pelo Equador brasileiro. O que hoje é uma vantagem competitiva no mercado de microsatélites, amanhã será uma necessidade absoluta para a viabilidade econômica da engenharia interplanetária. A ciência nos dá a perspectiva de enxergar além do imediato. Ela nos permite calcular trajetórias não apenas de foguetes, mas do desenvolvimento tecnológico de civilizações. E os cálculos apontam inequivocamente para a importância suprema de aproveitar as forças naturais do nosso ambiente planetário em vez de lutar cegamente contra elas com força bruta. O Brasil está posicionado no centro exato desse tabuleiro de xadrez gravitacional. A superação das barreiras geopolíticas com os acordos de salvaguardas foi um movimento de abertura. Agora, o desenvolvimento da infraestrutura local, a formação de engenheiros aeroespaciais de elite e o fomento de startups do setor espacial são os próximos passos essenciais para o checkmate. É imperativo que a sociedade compreenda o valor dessa ciência. O programa espacial não é um gasto supérfluo, é um investimento de altíssimo retorno em tecnologia de ponta que se reverte em melhorias diretas na vida cotidiana, desde o GPS em nossos celulares até o monitoramento climático crítico para a agricultura e a preservação ambiental do nosso próprio território. Quando um foguete decola, ele leva consigo não apenas satélites, mas a capacidade de observação e comunicação de uma era inteira. E quando decola do Brasil, ele o faz com a elegância máxima permitida pelas leis de Newton e Kepler. O efeito Stirling é a assinatura da natureza provando a localização de Alcântara. O conhecimento é o verdadeiro propulsor da humanidade. Ao desvendar os mistérios da velocidade tangencial e da mecânica orbital, não estamos apenas aprendendo sobre foguetes, estamos aprendendo sobre o nosso lugar no cosmos e como interagir inteligentemente com as forças cósmicas que moldam a nossa existência tridimensional neste pequeno ponto azul pálido. A engenharia aeroespacial é implacável com erros, mas extremamente generosa com eficiência. A vantagem de 30% em carga útil ou economia de combustível é um prêmio monumental. É o equivalente a iniciar uma corrida de maratona com 10 km de vantagem sobre todos os outros competidores de elite mundiais. Seja no desenvolvimento de foguetes próprios de nova geração ou na prestação de serviços de lançamento de excelência para corporações privadas internacionais, a física garante que o produto oferecido pelo Brasil é intrinsecamente superior em termos matemáticos. A geografia é o nosso maior ativo tecnológico, uma bateria inesgotável de energia cinética. O desafio agora é de execução. Transformar potencial físico bruto em realidade operacional diária. O mundo já sabe do cheat code brasileiro. As agências espaciais sabem. Os engenheiros sabem. Os bilionários da nova corrida espacial sabem. A questão não é mais se Alcântara se tornará um polo global, mas quão rápido isso acontecerá nesta década decisiva. E você que acompanhou essa jornada analítica profunda conosco, agora possui uma compreensão que vai muito além das manchetes superficiais. Você entende os vetores, as equações, o contexto histórico e a mecânica celestial que tornam essa vantagem possível. Você está equipado com a visão científica necessária para analisar o futuro da exploração espacial. A ciência é a lente através da qual desmistificamos o mundo. No Mistérios da Ciência, acreditamos que o conhecimento complexo deve ser acessível, fascinante e rigorosamente preciso. A física de foguetes não é um bicho de 7 cabeças, é um balé matemático elegante entre massa, energia e gravidade dançado no palco giratório do nosso planeta. Continuaremos a dissecar os fenômenos mais intrigantes do universo, desde os motores de dobra espacial teóricos até os segredos da mecânica quântica, sempre com o olhar afiado e a paixão pela descoberta. A astrofísica é apenas o começo da nossa exploração conjunta. Lembre-se, o Brasil não precisa competir de igual para igual nas condições dos outros. Nós temos as nossas próprias condições, ditadas pela matemática suprema do Sistema Solar. O centro de lançamento de Alcântara é o nosso trunfo, a nossa passagem direta e com desconto para a órbita terrestre e além.
Se essa imersão na física orbital e na vantagem geográfica e estratégica do Brasil expandiu a sua mente, compartilhe este vídeo para mostrar a força da ciência e o potencial gigantesco do programa espacial brasileiro para o mundo. O conhecimento científico precisa ser disseminado com orgulho e precisão. Eu sou o Analista Nova. Inscreva-se no Mistérios da Ciência para mais análises profundas de engenharia aeroespacial e astrofísica. Deixe seu like se você confia no poder da nossa geografia e comente abaixo. Você acha que o Brasil deve focar na construção de foguetes próprios ou dominar o mercado de bases de lançamento? Até a próxima exploração!